Bom, gente, agora vamos então agora para exemplos resolvidos de gráfico e vértice da parábola, tá? Então essa videoaula é muito importante para vocês assistirem e porque a gente vai agora fazer na prática o que a gente viu na parte teórica na videoaula anterior. Gente, deixa eu só falar uma coisa com vocês antes de começar, tá? Essa pequena proposição. Sejam x1, x2, x3, três números reais distintos, e y1, y2, y3 números reais tais que o ponto A tem coordenadas x1 e y1, o ponto B coordenadas x2 e y2 e o ponto C coordenadas x3 e y3 são não colineares. Pessoal, o que são pontos colineares? Tá? São pontos que estão na mesma reta. Então, aqui o ponto A, o ponto B e o ponto C, eles são ditos colineares porque eles estão na mesma reta. Tá? Quando eu falo que eles não são colineares, quer dizer então que os três pontos não estão na mesma reta. Então, por exemplo, está o ponto A aqui, o ponto B aqui e o ponto C aqui. Tudo bem? Então, nós temos que pegar três pontos que não são colineares. Beleza? Existe uma e somente uma função quadrática, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, tal que f de x1 é igual a y1, f de x2 é igual a y2 e f de x3 é igual a y3. O que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer o seguinte, na função afim, vamos lembrar um pouquinho de função afim. A função afim, ela ficava definida quando a gente conhecia dois valores, f de x1 e f de x2, certo? Com o x1 diferente de x2, certo? f de x1 igual a f de x2, onde o x1 era diferente de x2. Ou seja, gente, para a gente poder ter uma função afim definida, né, traçar o gráfico de uma reta, eu precisava de ao menos dois pontos, né? Conhecer dois valores, pelo menos, da função, certo? Dois valores de elementos distintos do domínio, ok? Para a gente ter uma função quadrática, a gente precisa não só de duas, mas de três, tá? Então, na função quadrática ax ao quadrado mais bx mais c, eu preciso pegar três pontos distintos, x1, x2 e x3, todos distintos, e eu preciso saber as imagens deles, f de x1, f de x2 e f de x3. Uma vez conhecida essas três imagens desses três valores distintos, a função quadrática ela fica bem definida. Claro, desde que os pontos não sejam colineares, tá? Porque se os pontos forem colineares, pessoal, tem uma reta e não uma parábola. Beleza? Então nós precisamos pegar no mínimo três pontos para traçar o gráfico aí de uma parábola, beleza? Bom, vamos lá. Para fazer o gráfico de uma função quadrática, a gente pode seguir o seguinte roteiro. Hoje a gente não tem assim uma receita de bolo para você fazer um gráfico de uma função, tá? Na verdade, se você for fazer o gráfico de uma função, na verdade a gente não tem muitos elementos no ensino médio para fazer o gráfico de uma função. Porque existe uma matéria da matemática um pouco mais avançada chamada cálculo diferencial integral. E é através do cálculo que a gente tem ferramentas suficientes para fazer o gráfico de uma função, através do conceito de derivadas, tá? Mas, para fazer gráfico de função afim, função quadrática, exponencial, logarítmica, modular, a gente consegue, sem essas ferramentas, fazer um bom esboço de um gráfico, tá? Então, primeiro, pessoal, o seguinte roteiro é o seguinte: encontrar as raízes, as possíveis raízes, depois encontrar o vértice, marcar o ponto 0 e C, que é o ponto onde a parábola intersecta o eixo do y. Eu expliquei isso, né, na primeira videoaula de função quadrática. E ainda, pessoal, seria bom, se necessário, a gente usar o eixo de simetria da parábola, ok? Então, primeira coisa, achar as raízes, achar o vértice, marcar o ponto 0 e C, e, se possível, para o gráfico ficar mais preciso, usar o eixo de simetria da parábola. Beleza? Bom, vamos fazer vários exemplos agora, tá? Agora tem vários exemplos práticos. Esboce o gráfico da função x² menos 6x mais 5.
Então, o primeiro passo é achar as raízes de f. Para achar as raízes de f, você iguala a função a zero e você tem que resolver essa equação. X ao quadrado menos 6x mais 5 igual a zero. Então, o a vale 1, né? O b vale menos 6 e o c vale 5. Então, delta b ao quadrado menos 4ac. Então, menos 6 ao quadrado, 36. Menos 4 vezes 1 vezes 5 é 20. 36 menos 20, 16. X igual a menos b, então vai dar mais 6, mais ou menos raiz de 16, que é 4, sobre 2a, que é 2, tá? Acho que resolver a equação do segundo grau vocês sabem, né? Então, a gente vai ter dois valores, 6 mais 4, 10, sobre 2, 5. 6 menos 4, 2, 2 sobre 2, 1. Ok? Então, as raízes são x1 igual a 5, x2 igual a 1. Eu tenho duas raízes distintas, né? Porque o delta é um número positivo. Então, por isso que deu duas raízes distintas, 5 e 1, beleza? Então, vamos agora para o segundo passo. Achar as coordenadas do vértice, xv e yv, tá? Bom, o x do vértice é dado por menos b sobre 2a. Então, x do vértice menos b sobre 2a. Então, é um menos da expressão. O b vale menos 6, então por isso que ele vem entre parênteses, sobre 2 vezes a, que é 1. O a vale 1, né? Então, 2 vezes 1. Então, aqui vai dar mais 6 sobre 2, que é 3. Beleza? Y do vértice. A relação é menos delta sobre 4a. Certo? Então, fica menos, o delta deu 16, né? Sobre 4 vezes 1, que é o a. Então, fazendo as contas aqui, dá menos 16 sobre 4, que é menos 4. Gente, a gente também pode calcular o y do vértice, tá? Não usando a fórmula menos delta sobre 4a, mas simplesmente calculando a imagem do elemento, a imagem do x do vértice, né? Que no caso aqui é 3, tudo bem? Lembra da demonstração que primeiro a gente achou o x do vértice e para calcular o valor do maior valor da função e do menor valor da função, a gente calculou a imagem do elemento menos b sobre 2a? Então, a gente também pode achar o y do vértice calculando o f de 3. Então, se você trocar o x por 3 na função, vai dar 3 ao quadrado, menos 6 vezes 3 mais 5, que dá 9, menos 18 mais 5, que também é menos 4, tá? Então, para achar o y do vértice, você tem duas opções. Ou usa a expressão menos delta sobre 4a, ou substitui na função. No fundo, é a mesma coisa, né, pessoal? Já que essa fórmula nada mais é que nada mais é que a imagem do elemento menos b sobre 2a. Então, se eu falo que o y do vértice é menos 4, o menos 4 é a imagem do x do vértice. Então, por isso que o menos 4 é a imagem do 3, beleza? Então, eu vou ter o vértice como coordenadas 3 e menos 4. Beleza? Marquemos o ponto 0 e c, isto é, 0 e 5 será o ponto onde a parábola, descrita pela função f, intersecta o eixo do y. Bom, aqui o c vale 5, né, pessoal? Então, a gente vai marcar o ponto 0 e 5. Por quê? Mais uma vez, né? O valor de f de 0 numa função quadrática sempre vai coincidir com o valor do c. Então, aqui, só para ficar claro para vocês, 0 ao quadrado, menos 6 vezes 0, mais 5. Então, isso aqui vai dar f de 0 igual a 5, certo? Bom, como f de 0 é igual a 5, então a imagem do elemento 0 é 5, então eu vou ter o ponto 0 e 5. O ponto 0 e 5 é um ponto que está no eixo do y, né? Uma vez que a sua abscissa vale 0. Então, este ponto aqui vai ser onde a parábola vai intersectar o eixo y. Sempre. A parábola sempre vai intersectar o eixo do y no valor do c. Ok? Bom, e aqui nós temos um plano cartesiano para a gente brincar um pouquinho, tá? Que eixo x e eixo y. Bom, vamos lá, pessoal. Primeira coisa a ser feita é marcar as raízes, tá? As raízes da função a gente marca aqui no eixo x, tá certo? Então, as raízes eram 1 e 5. Então, nós vamos marcar o ponto de coordenadas 1 e 0 e 5 e 0, beleza?
ok? Então nós temos esses dois pontos aqui, em vermelho. Depois a gente achou o vértice, né? O vértice tinha coordenadas 3 e menos 4. Então vamos marcar esse ponto. 3 para o x e menos 4 para o y. Então está aqui o vértice. E outro ponto que a gente tinha marcado era o ponto 0 e 5, né? Beleza? Então, ponto 0 e 5, que é onde a parábola intersecta o eixo y. Bom, lembra que a função era x ao quadrado menos 6x mais 5, né? O a era 1. O 1 é um número positivo. Logo, a parábola vai ser com a concavidade voltada para cima. Então, na hora que eu for traçar a parábola, eu vou ter uma coisa como essa, né? Ela vem aqui embaixo. Aqui no vértice, ela assume o seu menor valor. Depois ela volta a subir. Beleza? Passando aqui pelo 5. Tudo bem? Claro que aqui eu fiz a mão livre. Vocês aí no caderno vão fazer bonitinho, né? Com régua. Aqui no PowerPoint é meio ruim de fazer o gráfico. Mas no próximo slide tem a parábola traçada bonitinha. Então tá aqui, pessoal. Aqui a nossa parábola. De fato, ela passou no eixo do x em dois pontos distintos, né? No 1 e no 5, que são as raízes da função, que são os valores de x onde a função se anula, tá? O vértice da parábola é o ponto 3 e menos 4, tá aqui. E a função intersecta, a parábola intersecta o eixo do y no ponto 0 e 5, beleza? Bom, então tá aqui esboçada a parábola, tá? Parábola com a concavidade para cima. Mas eu queria, pessoal, chamar a atenção para mais alguns detalhes, tá? Quem são esses detalhes? Eu vou aqui passar uma reta que passa pelo x do vértice, que no caso é 3. Tudo bem? Beleza? Pessoal, note que essa reta aqui é o eixo de simetria da parábola, né? Conforme eu expliquei na videoaula passada. Então, todos os pontos são simétricos da parábola em relação a esse eixo. Pessoal, qual que é a distância do 1 para o 3, que é o x do vértice? É 2, concorda? Qual é a distância do 3 para o 5, que é a outra raiz? Também é 2. O 1 e o 5, que são as raízes, eles são simétricos em relação ao eixo roxo. Todos os pontos que são simétricos em relação ao eixo roxo, eles têm a mesma imagem. Então, tanto o f de 1 como o f de 5 valem 0, evidentemente, né? Porque eles são raízes da função. Ok? Mas agora eu vou apagar esse número aqui, 2, e eu quero chamar a atenção para vocês também para outro detalhe também que vai acontecer. Então, deixa eu... Eita! Apaguei aqui sem querer, deixa eu continuar aqui o gráfico da função x igual a 3, tá? Pessoal, agora vamos pegar o ponto 2 e o ponto 4. Vocês concordam que o ponto 2 e o ponto 4, eles são simétricos em relação ao eixo roxo? Eles estão à mesma distância, né? Distância de 1, distância de 1. Quanto vale a função no ponto 2? É só a gente observar aonde que vai a imagem do 2, né? A imagem do elemento 2 é esse ponto aqui no gráfico, concorda? Então, portanto, o y dele correspondente é menos 3. Se eu olhar aqui, a imagem do elemento 4 vai dar esse ponto aqui, concorda? Que também é menos 3, tá? Então, veja, o 2 e o 4, eles são simétricos em relação ao eixo roxo. Então, o f de 2 e o f de 4, eles são iguais. Nesse caso, eles são iguais a quanto? A menos 3. Né? Se você pegar a função x ao quadrado menos 6x mais 5 e substituir o x por 2 e o x por 4, vocês vão ver que vai dar menos 3 em ambos. Tá? Isso de fato é verdade, né? Porque de fato este ponto e este ponto, eles são simétricos em relação ao eixo roxo. Tá? Uma outra coisa também interessante para a gente notar é o seguinte, deixa eu apagar aqui.
Pera aí, pessoal, eu vou apagar aqui, vou dar um pause no vídeo, depois eu vou apagar, eu já volto. Ó, uma outra coisa para vocês separarem também, por exemplo, o 0 e o 6, certo? Eles também são simétricos, certo? Eles estão a uma distância de 3 da reta roxa, aqui do x do vértice, concorda? Quanto vale o f de 0? Bom, o f de 0 vale 5, né? Que é inclusive o valor do c da função. Repare, pessoal, quanto vale o f de 6 na função? Se eu olhar aqui, a função no ponto 6 dá este ponto aqui do gráfico, que tem exatamente o mesmo y, que é 5. Tá? Então, tanto o f de 0 como o f de 5, eles valem, perdão, tanto o f de 0 como o f de 6, ambos valem 5, tá bom? E por que eles têm a mesma imagem? Porque o 0 e o 6 são simétricos, tá? Então isso sempre vai acontecer. Os próximos pontos simétricos seria quem? O menos 1 com 7, o menos 2 com 8, o menos 3 com 9, o menos 4 com 10, e assim por diante, tá? Então eu posso pegando esses pontos simétricos aí para traçar a parábola. Isso pode ser extremamente útil na hora de traçar esse gráfico, beleza? Então a primeira coisa aqui é a gente esboçar o gráfico dessa função. Menos x ao quadrado mais 4. Bom, então aqui para achar as raízes, a gente iguala a função a zero. Então fica menos x ao quadrado mais 4 igual a zero. Aqui é uma equação incompleta, né, pessoal? Sem o termo b. Então aqui o a vale menos 1, o b vale 0 e o c vale 4. Nós não precisamos recorrer à fórmula de Bhaskara para resolver. Basta a gente passar o x para cá. Então fica 4 igual a x ao quadrado. Logo, x é igual a mais ou menos raiz de 4, x igual a mais ou menos 2. Tudo bem? Se quiser fazer pela fórmula de Bhaskara, também faz, não tem problema. Tá bom? Fique à vontade. Achar as coordenadas do vértice. X do vértice é menos b sobre 2a. O b aqui é 0, né? O a aqui vale menos 1. O b vale 0. E o c vale 4. Tá? Então fica menos b sobre 2a. Então fica menos 0 sobre 2 vezes 1, que é 0, certo? Pessoal, para calcular o y do vértice, lembra que eu expliquei agora há pouco? Você tem duas opções. Ou calcula o y ou calcula pela fórmula menos delta sobre 4a, ou você substitui o x por zero, né? Ou você substitui na função o x do vértice para achar o y do vértice. Tá? Então, para achar o y do vértice, você basta trocar o x do vértice na função. E é isso que eu vou fazer aqui, tá? Então, vou trocar o x por zero. Eu vou ter menos 0 ao quadrado mais 4, que é menos 0 ao quadrado é 0, mais 4 dá 4. Tá bom? Ou ainda, se você quisesse fazer pela fórmula menos delta sobre 4a, você calcula o delta, né? b ao quadrado menos 4ac. Ao você fazer a conta, você vai ter 16, menos 16, né? Por causa do sinal de menos que tem aqui. Menos 16 sobre 4 vezes menos a, que é 4 também. Beleza? Então dá na mesma. É que aqui, como eu não usei o delta, né? Então eu não tinha como calcular menos delta sobre 4a, né? Então aqui é mais fácil, de fato, você trocar o x do vértice na função direto, tá? Mas aí fica a critério de vocês. Então o vértice é o ponto 0 e 4. Marquemos o ponto 0 e 4, o ponto onde a parábola descrita por f intersecta o eixo do y. Lembrando que a parábola, a função é essa aqui, né? Melhor dizendo, menos x ao quadrado mais 4. E nós temos que marcar o ponto onde a parábola cruza o eixo do y, que é sempre o valor do c, né? Então, nós vamos ter o ponto 0 e 4. Então, veja, 0 e 4 é o vértice da parábola e também é o ponto onde a parábola intersecta o eixo y. Bom, vamos aqui fazer esse gráfico, tá, gente? Vamos marcar as raízes? Vamos lá. Menos 2 e 2, né? O vértice, 0 e 4. Esse ponto aqui de cima. 0 e 4. Beleza? Bom, e 0 e
4 é o ponto também, né, onde a parábola intersecta o eixo do y. Então, no fundo, o vértice e o ponto onde a parábola intersecta o eixo do y é o mesmo. Bom, pessoal, aqui você tem 3 pontos, tá? Com esses 3 pontos, basta para a gente traçar a parábola? Basta, né? Lembrando que aqui a parábola vai ser com a concavidade para baixo, né? Porque eu tenho f de x igual a menos x ao quadrado mais 4. Tudo bem? Então, o a é negativo, né? O a vale menos 1. Portanto, a concavidade é para baixo. Então, eu posso simplesmente aqui traçar essa parábola, assim, desse jeito. Concorda? Tudo bem? Beleza? Mas, no próximo slide tem um gráfico bonitinho que eu queria aproveitar para colocar mais alguns pontos aí para a gente poder usar essa simetria que eu expliquei no gráfico anterior, beleza? Então, só esses 3 pontos já bastam, tá? As duas raízes, o vértice, que é o mesmo ponto onde a parábola intersecta o eixo do x. Do y, quer dizer. Pronto, tá aqui a parábola melhor desenhada. Tudo bem? Então, nós tínhamos esse ponto, este ponto e este ponto, certo? A função era f de x igual a menos x ao quadrado mais 4. Ok? Pessoal, o x do vértice era 0, tudo bem? Por exemplo, vamos tentar então pegar o menos 1 e o 1, que são simétricos. Concorda que o menos 1 e o 1 são simétricos? Aqui o eixo de simetria é o próprio eixo y, né? Então repare que se você for calcular a imagem do elemento menos 1, dá o ponto 3. E a imagem do elemento 1 também dá 3, uma vez que menos 1 e 1 são simétricos, né? Se você calcular aqui f de menos 1, eu vou ter menos 1 ao quadrado mais 4. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo, com menos na frente fica menos 1. Menos 1 mais 4 dá 3. Se a gente for calcular aqui o f de 1, eu vou ter menos 1 ao quadrado mais 4. Como esse menos está fora do parênteses, né? Então fica menos 1 mesmo, mais 4, que também é 3. Então, de fato, eles têm a mesma imagem. Beleza? O menos 2 com o 2, né, que ambos têm imagem 0, que eles são as raízes da função. E eu também poderia pegar, por exemplo, o 3 e o menos 3, tá? Tanto o 3 como o menos 3, eles têm a imagem lá embaixo, que no caso aqui é o menos 5. Beleza? E assim por diante, tá? Mas só esses pontos aqui que eu tracei tá ótimo. Beleza, gente? Mas se você quiser pegar mais, tudo bem. Quanto mais pontos, mais precisa vai ser a parábola. Bom, esboce o gráfico agora da função 2x ao quadrado menos 8x mais 10. Então, o primeiro passo, achar as raízes. Então, pega a função igual a 0, tá? Resolve essa equação aí. Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, a gente vai ter 64 menos 80, que é menos 16. Opa! Se o delta é um número negativo, a função ela não admite raízes reais, certo, gente? Essa função aqui não admite raízes reais. Muito bem. Se essa função não admite raízes reais, então quer dizer que a parábola ela não vai intersectar o eixo do x, tá bom? Essa função, então, ela nunca assume valor igual a 0, beleza? Bom, como o a é um número positivo, aqui no caso, o a vale 2, então a concavidade da parábola vai ser para cima, só que ela não vai intersectar o eixo do x. Tudo bem? Beleza? Bom, mas nós temos que ainda achar o vértice e achar o ponto onde a parábola intersecta o eixo do y, né? Porque toda parábola tem vértice e ela vai cruzar o eixo do y em algum ponto, viu? Raiz nem sempre tem, como nesse caso. Então, achar as coordenadas do vértice. Então, x do vértice menos b sobre 2a, fica menos 8 sobre 2 vezes 2. Aqui vai dar mais 8 sobre 4, que é 2. Y do vértice menos delta sobre 4a. Então, fica menos o delta, que é menos 16. Então, cuidado com o sinal. Sobre 4 vezes 2.
Então, em cima vai dar 16, embaixo vai dar 8, 16 sobre 8 também é 2, tá? Marquemos o ponto 0 e 10, que é o ponto de interseção da parábola descrita por f e o eixo do y. Então, a parábola intersecta o eixo do y no ponto 0 e 10, né? Já que a função é essa aqui, né? 2x ao quadrado no menos 8x mais 10, e a gente sempre pega o valor de c, beleza? Bom, então nós temos o ponto 0 e c e o vértice que é 2 e 2. Então vamos lá agora para o próximo slide, traçar o gráfico. Bom, então aqui nós temos a função, né, que eu coloquei aqui, 2x ao quadrado menos 8x mais 10. E nós temos aqui, pessoal, só dois pontos por enquanto, né? O vértice, que é o ponto V de coordenadas 2 e 2, e o ponto 0 e 10, né? Que é o ponto onde a parábola intersecta o eixo do y. Então, eu preciso calcular mais algum ponto, pelo menos, tudo bem? Uma vez que eu preciso ter, no mínimo, 3 pontos, né, não colineares, para a gente traçar a parábola, beleza? Bom, então vamos tentar pegar pontos, pessoal, aqui que estão na vizinhança do vértice. Por exemplo, o 1 e o 3. O 1 e o 3, eles são simétricos, não são? Em relação ao 2? Em relação ao vértice? Lembra que aqui tem aquela reta, né? Que passa verticalmente pelo ponto V. Então vamos tentar calcular a imagem do elemento 1. Vamos lá. F de 1 igual 2 vezes 1 ao quadrado, menos 8 vezes 1, mais 10, tá bom? Tá bom? Então aqui eu vou ter 2 menos 8 mais 10. 2 menos 8 é menos 6, mais 10 é 4. Ou seja, a imagem do elemento 1 é igual a 4. Então vamos marcar aqui. 1 vai aqui no 4. Beleza? Deixa eu marcar de preto, tá? Porque a parábola a gente vai fazer ela de preto aqui. Beleza? 1 e 4. Pronto. O f de 3, com certeza, também dá 4. Eu nem preciso fazer a conta. Porque como o 1 e o 3 são simétricos, eles têm a mesma imagem. Então, eu já posso marcar aqui, com certeza, o ponto 3 e 4. Beleza? Pronto, agora melhorou, né? Então, agora eu tenho este ponto, o vértice e o ponto lá em cima, tá? Se você quiser trocar o x por 3 na função, vai dar a mesma coisa. 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 2 é 18, 8 vezes 3 é 24, 18 menos 24 é menos 6 mais 10 é 4, tá bom? O que mais a gente pode pegar? Por exemplo, o 0 e o 4 são simétricos também, né? Porque tanto o 0 como o 4, eles estão a uma distância de 2 do vértice, né? O 0 e o 4. Lembra que o vértice é 2, né? O x do vértice. O f de 0 vale 10. Então quer dizer que o f de 4 também vale 10. Eu vou ter esse ponto aqui em cima. Tudo bem? Mas não precisa desse ponto, tá? Só esses dois pontos aqui que a gente fez já ajuda bastante. Então, na hora da gente traçar o gráfico, a gente vai ter uma coisa mais ou menos como essa. Concorda? Parábola com a concavidade para cima, porque o A é positivo. Ela não intersecta o eixo do x, porque ela não tem raízes, né? Se recordam que o delta é negativo. E a gente vai ter, então, o esboço dessa parábola. No próximo slide ela está desenhada bonitinha. Pronto, ó. Tá aí. Essa aí é a parábola desenhada bonitinha. Beleza? 2 e 2, que é o vértice, 0 e 10, que é o ponto onde ela corta o eixo y, o f de 1 e o f de 3, que vale 4, que foram os pontos que a gente marcou, assim como o f de 4 também vale 10, pelo eixo de simetria aqui da parábola. Beleza? Bom,
Agora vamos esboçar o gráfico dessa função aqui, ó. Menos x ao quadrado mais 4x menos 4. Vamos achar as raízes, né? Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Aqui o a vale menos 1, o b e o c valem 4. Certo? b igual a 4. E o c vale menos 4, perdão. Então, delta igual a b ao quadrado menos 4ac vai dar 16, menos com menos dá mais com menos dá menos, 4 vezes 4, 16. 16 menos 16 dá 0. Ou seja, o delta vale 0. Quando o delta vale 0, pessoal, nós só temos apenas uma raiz real, certo? Beleza? Porque no fundo x1 e x2 vão se coincidir. Então, continuando a conta, x igual a menos b, menos 4, mais ou menos raiz de delta, que é 0, sobre 2 vezes a, que é menos 2. Bom, menos 4 mais 0 ou menos 4 menos 0 dá menos 4. E menos 4 sobre menos 2 dá 2 positivo. Logo, aqui as raízes x1 e x2 são coincidentes e ambas valem 2. Bom, então isso quer dizer então que a parábola vai intersectar o eixo do x em um único ponto. E esse único ponto vai ser no x igual a 2. Tá bom? Uma vez que essa função só tem uma raiz. Vértice. Coordenadas do vértice. X igual a menos b sobre 2a, tá? Então aqui a gente vai ter menos 4 sobre 2 vezes menos 1, que vai dar 2, certo? Menos 4 em cima, 2 vezes menos 1 é menos 2, então vai dar menos 4 por menos 2 vai dar 2. E o y do vértice é menos delta sobre 4a, o delta vale 0, então fica 0 sobre menos 4 vezes qualquer coisa, vai dar 0. Beleza? Então o vértice aqui vai ser o ponto 2 e 0. Então o x do vértice vale 2 e o y do vértice vale 0. 0 e menos 4 é o ponto onde a parábola descrita por f intersecta o eixo do y. Né? Lembrando que a função é essa aqui, né? Menos x ao quadrado mais 4x menos 4. Então você pega o valor do c. Beleza? Então vamos lá. Marcar as raízes, que no fundo aqui é uma só, né, pessoal? O x1 e x2 se coincidem. Eu tenho o ponto 2 e 0. Tudo bem? O vértice também era o ponto 2 e 0. Então, note que aqui a raiz e o vértice são o mesmo ponto. E nós temos aqui o ponto 0 e menos 4, que é onde a parábola intersecta o eixo do y. Bom, vamos só colocar aqui a fórmula da função de novo. A função é menos x ao quadrado mais 4x menos 4. Tá? Tudo bem? Bom, nós precisamos aqui calcular a imagem de pelo menos mais um elemento, né? Porque a gente só tem 2 pontos, por enquanto, já que o vértice e a raiz é o mesmo ponto, beleza? Bom, então vamos pegar aqui alguns pontos aqui na vizinhança, o 1 e o 3, né? Que são simétricos em relação ao 2. Então, se a gente for calcular o f de 1 na função, vai dar menos 1 ao quadrado, fora do parênteses, né? Porque o menos está fora, mais 4 vezes 1 menos 4. Então, isso aqui vai dar menos 1, ok? Porque 4 menos 4 é 0, e menos 1 ao quadrado, como o menos está fora, vai dar menos 1. Então, vou ter o ponto aqui, 1 e menos 1. O f de 3 também vai dar menos 1. Com certeza, porque eles são simétricos, beleza? Se quiser fazer a conta, faz, mas não precisa. O que mais são simétricos? O 0 e o 4. Eles estão a uma distância de 2 do vértice. Quanto vale o f de 0? O f de 0 vale menos 4. Ok? Então, o f de 4 também vale menos 4. Tá? Pronto, agora tem 5 pontos, né? Tem até ponto a mais do que a gente precisa. Mas não tem problema, né? Importante pegar esses pontos aqui simétricos que são fáceis de serem achados e calculados. Tudo bem? Parábola com a concavidade voltada para baixo. Então eu vou ter isso aqui, né? A parábola vem aqui, bate aqui no vértice, depois já desce de novo.
certo? Ela não cruza o eixo do x, ela só cruza em um único ponto, né? E o vértice é justamente esse ponto, né? Por isso que o vértice e a raiz aqui, elas se coincidem, beleza? Se quisesse pegar outros pontos, também poderia pegar. Por exemplo, o menos 1 e o 5 são simétricos, o menos 2 e o 6, o menos 3 e o 7, tá bom? Fiquem à vontade. Deixa eu só comentar uma coisa sobre essa função, tá? Essa função menos x ao quadrado mais 4x mais 4, vocês concordam que eu posso escrever ela assim? Menos x ao quadrado menos 4x mais 4, certo? Eu coloco esse menos em evidência e, portanto, mudo o sinal de todo mundo. Só que x ao quadrado menos 4x mais 4, ele é o quadrado da diferença de x menos 2, tá? Então, toda vez que o delta for igual a zero, no fundo a função quadrática ela pode ser escrita como algum quadrado da soma ou algum quadrado da diferença, tá? E aqui fica até mais claro, né, para a gente fazer a conta. f de 1, 1 menos 2 dá menos 1, ao quadrado dá 1, com menos à frente fica menos 1. 3 ao quadrado, 3 menos 1 dá 3 menos 2 dá 1, 1 ao quadrado dá 1, com menos fica menos 1. 4 menos 2 dá 2, 2 ao quadrado dá 4, com menos aqui fora fica menos 4. E assim por diante, tá? Isso aqui é só um comentário assim, que eu queria passar a mais para vocês, tá? Então toda vez que o delta for igual a zero, no fundo eu consigo escrever a função na forma então de um quadrado da soma ou de um quadrado da diferença. Então tá aqui, pessoal, o gráfico desenhado mais bonitinho, beleza? Tá aqui o vértice, né? O ponto 2 e 0, ponto 0 e menos 4, o ponto 1 e menos 1, o ponto 3 e menos 1, o ponto 4 e menos 4, que eles eram simétricos, tá? Então tá aqui a parábola desenhada bonitinha. Esboce o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado. Gente, essa função aqui, f de x igual a x ao quadrado, é a parábola mais elementar que nós temos, tá? Que é o caso onde o a vale 1 e o b e o c são 0. O b e o c podem ser zeros, né? O a nunca. Lembre-se disso. Beleza? Então, vamos ver o que vai acontecer com o gráfico dessa função, gente. Se eu for achar a raiz dessa função, pessoal, a raiz dessa função é zero, né? X ao quadrado igual a zero, obviamente o x vale zero. Se você for achar o x do vértice e o y do vértice, você também vai ter o ponto 0 e 0. E se você for marcar o ponto onde a parábola intersecta o eixo do y, como o c também é zero, eu também vou ter o ponto 0 e 0. Ou seja, o único ponto aqui que eu conheço que com certeza a parábola passa é o ponto 0 e 0, que é esse ponto aqui embaixo. Beleza? O ponto 0 é a raiz, o ponto 0 e 0 é o vértice e o ponto 0 e 0 é onde a parábola intersecta o eixo do y. Então, nesse caso, pessoal, como a gente faz o gráfico? Bom, a gente faz o gráfico pegando os pontos simétricos, né? De preferência. E pegando os pontos aqui na vizinhança. Por exemplo, vamos pegar o 1 e o menos 1. Quanto que vale o f de 1? Lembrando que a função é x ao quadrado. O f de 1 é 1 ao quadrado, que é 1. O f de menos 1 é menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado também é 1. Então, eu vou ter o ponto menos 1 e 1 e o ponto 1 e 1. f de 2, 2 ao quadrado, 4. f de menos 2, menos 2 ao quadrado, 4. Lógico, eles têm a mesma imagem, eles são simétricos também. O menos 2 e 2. Em relação agora ao vértice, né, ao eixo de simetria aqui, que é o eixo do y, que é este ponto aqui, 0. Menos 3. f de menos 3 dá 9. E é claro que o f de 3 também tem que dar 9. Tá? Então veja, eu vou ter essa parábola aqui, né? Com a concavidade para cima, porque o a é positivo. Então vou ter uma coisa mais ou menos como essa. Claro que ficou horrível. Vamos ver agora no próximo slide a parábola bonitinha, tá? Porque aqui no PowerPoint é muito ruim fazer. Pronto. Tá aqui a parábola bonitinha, tá? Então ponto 0 e 0, ponto menos 1 e 1,
e 1 e 1, né? O ponto 2 e 4 e o ponto menos 2 e 4, que são simétricos. 3 e 9, menos 3 e 9. Você poderia pegar 4 e 16, menos 4 e 16. 5 e 25, menos 5 e 25. E assim por diante. Beleza? Então, pessoal, só para a gente fechar a aula de hoje, ó, esse exemplo aí da Unihill. Você tem aqui o gráfico de uma função quadrática, que é uma parábola. Está aqui o vértice. E você tem esse ponto, que é o ponto 0 e 2, que é onde a parábola intersecta o eixo do y. Então, vamos ver o que o exercício fala. Considere o gráfico anterior que representa a função definida por 2x² menos 5x mais c. As coordenadas do vértice V são... Aí você tem as 5 alternativas. Quais são as coordenadas desse vértice? Bom, pessoal, vamos pegar aqui essa função, tá? Que é menos 2x² menos 5x mais c. Quais são os valores que eu conheço? Eu conheço o valor do A, que é menos 2. Conheço o valor do B, que é menos 5. E não conheço o valor do C. Peraí, professor, eu não conheço, mas eu sei, né? O C não é o valor onde a parábola intersecta o eixo do y? Ora, se o C é o valor onde a parábola intersecta o eixo do y, quer dizer então que o C é 2 aqui. Porque a parábola está intersectando o eixo do y no ponto 0 e 2. Então, pelo gráfico aqui, pessoal, eu já concluo que o C vale 2. Beleza? Então, só explicando, tá, pessoal? Então, note que o C é igual a 2, pois é o ponto onde a parábola intersecta o eixo do y. Logo, a função é y igual a 2x² menos 5x mais 2. Achando o x do vértice, menos b sobre 2a. Então, fica menos o b, que é menos 5, sobre 2 vezes o a, 2 vezes o a, que é 2, né? Então, fica menos com menos aqui dá mais. Então, fica 5 quartos. Ok? E o y do vértice. Você tem duas opções, né? Ou você calcula menos delta sobre 4a, ou você substitui o x por 5 quartos na função. Então, calculando aqui o delta, né? Então, a fórmula é... o y do vértice é dado por menos delta sobre 4a. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, o delta aqui vai ser menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então, eu vou ter 25 menos 4 vezes 2 dá 8, vezes 2, 16. 25 tira 16 dá 9. 4 vezes 2 dá 8, né? Que é sobre 4a a fórmula. E o a vale 2. Certo? Como tem o menos aqui na frente, então por isso que fica menos 9 oitavos. Ok? Logo, o vértice tem coordenadas 5 quartos e menos 9 oitavos. Ok? Essas são as coordenadas do vértice. Então é isso, pessoal. Veja essa videoaula mais de uma vez, 2, 3 vezes. Pausem o vídeo, anotem. Assista também a videoaula teórica. Não deixem de assistir, que ela é super importante. E a gente se vê na próxima videoaula. Beijos, se cuidem, até a próxima.